dia! Vamos aqui retornar com as nossas aulas aqui ao vivo. Hoje eu vou falar de um tema bem importante. Como que a gente pode lidar com aquilo que incomoda, né, no mapa da sua criança, aquilo que você bate o olho e fala, nossa, isso aqui talvez eu mudaria, né? Já aconteceu com você? E assim, tá tudo bem, tá? Se é o seu caso, se você já olhou pra algo no mapa da sua criança e falou, nossa, isso aqui poderia de repente, né, ser esse ascendente aqui, de repente em Virgem, esse ascendente em Escorpião, eu preferiria que fosse um ascendente em Libra ou em outro signo. Às vezes eu escuto muito isso e hoje a gente vai entender melhor essas questões. Vou falar até sobre questão de escolher horário de nascimento. Será que isso realmente pode poupar de situações? Será que isso realmente vai fazer uma grande mudança? Nossa, mas se meu filho tivesse esse ascendente, poderia ser diferente, tá? Vamos falar disso hoje. E, gente, antes de começar, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Samantha, eu sou astróloga e eu ensino astrologia para mães que desejam uma educação mais consciente para suas crianças, tá? E a gente tá para fazer um evento muito legal que é o evento As Mães da Era de Aquário. Já tá chegando, já vai ser sem ser a próxima segunda, a outra no dia 25 de setembro, tá? O evento As Mães da Era de Aquário, que é um evento pra gente falar das mudanças que estão acontecendo, muitos paradigmas, muita coisa que hoje já não a nossa realidade já não comporta, né? Uma série de pensamentos antigos, formas de educar, estratégias que a gente vê cada vez mais que não fazem sentido, né? E você vai entender isso nesse evento e vai ser importante você participar até para que você possa se fortalecer. É muito desafiador pra gente nessa fase de transição que a gente tá vivenciando. Eu vou até inclusive explicar essa coisa das eras astrológicas. Chegou a era de Aquário, não chegou? Como que é isso? Como que fica? Estamos ainda na era de Peixes, né? E eu vou ter um teste interativo também com vocês nesse evento, né? Vai ter um teste ali pra você perceber como que anda a sua sintonia. Se você tá com a sintonia mais na era de Peixes, na era de Aquário. E aí nesse teste vai te ajudar bastante, né? Você a se perceber, se compreender e vai facilitar. E é legal a gente estar juntas justamente para se fortalecer, né? Porque existe ainda uma dificuldade no entendimento, né? Para muitas pessoas do que é essa maternidade, do que é essa educação para os novos tempos, tá? Então vai ser um evento muito importante, divisor de águas. E assim, as informações que eu vou trazer nesse evento, eu recebi essas informações quando eu ainda estava grávida e passando mal nas madrugadas ali. E eu fui recebendo essas informações, fui trabalhando muito essas informações em meditação, estudando, aprofundando. E só agora, né, que eu senti que era a hora de falar disso, assim, de uma forma assim mais aberta, né? Cheguei a comentar uma coisa ou outra anteriormente, mas dessa vez a gente tá falando mais especificamente sobre todas essas mudanças. Eu senti que era o momento, então se inscreva, o link tá na minha bio. Ou você pode também, para depois quem for assistir pelo YouTube essa aula, o link vai estar na descrição aqui embaixo. Ou me manda um direct se você tiver dificuldade. É muito simples, é só você se cadastrar, tá bom? E bora lá então para nossa aula de hoje. Deixa eu até colocar aqui, deixa eu fixar aqui, tá? Então hoje a gente vai falar sobre como lidar com aquilo que me incomoda no mapa astral da minha criança, tá? E vamos entender uma coisa, quando eu digo assim, lidar com aquilo que me incomoda, não necessariamente precisa ser assim, nossa, aquilo que me incomoda porque eu não gosto. Pode ser aquilo que te incomoda porque você tem uma preocupação, porque te dá um receio, te dá um certo medo, nossa, hein? Meu filho nasceu aqui com esse monte de Áries, hein? Será que meu filho, né, vai ser desafiador para lidar com ele? Será que vai ser uma criança muito agitada, né? Por exemplo, eu tô aqui narrando queixas, né, e preocupações que eu recebo com uma certa frequência. Ai, poxa, meu filho nasceu com uma lua em Câncer. Será que vai ser uma criança assim muito frágil emocionalmente? Também já ouvi muito isso. Nossa, é leonino, leonino, escorpiano, são geniosos, né? É taurino, é teimoso. Então, pode ser que você, ao abrir o mapa da sua criança, inclusive se você não fez ainda o cálculo do mapa da sua criança, vai nos meus destaques, que tem um passo a passo ensinando. Não se apegue só ao signo solar. Meu filho é ariano, meu filho é de touro, meu filho é de leão. Olha o mapa. Porque, por exemplo, vai que a sua criança é uma criança de sol em Áries. E se o sol da sua criança for um sol na casa 7, né? Já que a casa 7 é a casa do signo de Libra, vai modificar bastante coisa, né? Então, pensa nisso também.
Não fica só nessa informação, né? Ai, é o signo solar, né? É o Sol em Áries e tal. Pega também outras informações. Ou então, e se for uma criança com Sol em Áries, mas com uma Lua em Câncer, uma Lua em Peixes, vai modificar bastante coisa, né? Tava até falando disso nos stories ontem, falando dessas questões. Às vezes a sua criança tem um lado mega expansivo, mas um lado bem sensível junto, né? Às vezes a gente percebe isso nos mapas. Pontos até que aparentemente controversos, né? Nossa, mas como que fica isso? Né? Minha criança é aquariana, desapegada, né? De repente você leu isso em algum lugar, mas a lua dela é uma lua em peixes, é uma lua em câncer, né? Como é que fica isso, tá? Então, de repente você abre o mapa da sua criança e você bate o olho e aí você fica ali, né? A gente, enquanto mãe, a gente quer o melhor pro nosso filho. E na nossa... A forma, né, como o conhecimento astrológico ele é passado hoje em dia, né, em forma de conteúdos, né, aí afora, a gente fica um pouco com aquela impressão de que alguns mapas são ótimos, maravilhosos, e outros mapas nem tanto. Não dá um pouco essa impressão? Parece que tem alguns mapas que, nossa, esse mapa aqui, essa pessoa aqui vai ser uma pessoa de sucesso, né? E tanto é que geralmente, né, quando eu ia fazer uma leitura de mapa, às vezes uma pergunta que tinha era, ai, né, mostra que se, sei lá, vai dar certo profissionalmente pro meu filho, ai, financeiramente, né, meu filho vai ter alguma questão, alguma dificuldade, ou até quando a pessoa ia fazer um mapa pra ela mesma, né, ai, me mostra aqui, tem alguma coisa especial. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi uma vez e ela perguntando, ai, será que tem alguma coisa aqui, um aspecto, né, especial no meu mapa? E isso vem muito dessa cultura, né, desse entendimento de que alguns mapas são maravilhosos e outros nem tanto, né? Então, às vezes a gente tem uma impressão de que naquela fila, antes de nascer, né, tinha aquela fila dos dons, né? E aí teve pessoas que vieram pra cá, encarnaram com um monte de dom sobrando, e outras parece que Deus esqueceu delas, né? Às vezes as pessoas carregam um pouco esse sentimento. Quantas vezes conversando com outras mulheres, né, já em fase adulta, dizendo, nossa, mas eu não sinto que eu sou boa em nada. E aí você abre o mapa da pessoa, uau, borbulhando de um monte de possibilidades, só que a pessoa não tá aproveitando, né? São dons que estão engavetados por uma série de fatores, principalmente os fatores ligados ao ambiente em que ela cresceu, tá? A depender do ambiente em que uma pessoa cresce, isso pode somar muito para o desenvolvimento dela ou atrapalhar um pouco, a depender da forma como ela lida, né? E hoje a gente, enquanto adulta, a gente precisa começar a olhar para tudo isso. É só você pensar, por exemplo, nas plantas, né? A depender do solo, aquilo ali vai refletir na qualidade do fruto, na vitalidade daquela planta. Pensa num bonsai, por exemplo, que é aquela árvore pequenininha, né? Por que ela fica daquele jeito? Porque ela é condicionada a ficar uma miniatura, mas a natureza dela não era aquela. Ela tinha dentro dela o potencial para ser uma árvore maravilhosa, né? Grandiosa, mas por uma questão de condicionamento ela fica ali pequenininha. Eu lembro, né? O meu pai, ele tem lua em touro na casa 6, então pensa uma pessoa que ama coisas de natureza, planta, a vida inteira eu vi sempre meu pai cuidando de planta e se sentindo muito bem com isso até hoje. E aí ele tinha um bonsai, né? Ele teve vários, tem, né? E tinha um bonsaizinho pequenininho e um belo dia esse bonsai frutificou, deu uma frutinha, uma romãzinha assim. E eu fiquei olhando aquilo, nossa, que legal, o bonsai frutificando. Isso não é tão comum, porque os outros mesmo não davam. Mas pra você ver, né? Aquela é a natureza daquela planta. A natureza, né? O curso natural das coisas é a planta crescer, se desenvolver, uma hora frutificar. Né? Só que aquela plantinha foi condicionada para ficar ali pequenininha, sabe? Então, às vezes você tá se sentindo um bonsaizinho. Você tem o seu mapa maravilhoso, tem hora que, né, salta um fruto. Tem hora que acontece uma coisa e você fica, nossa, tô muito feliz. Isso aconteceu comigo, né? Pra quem conhece um pouco da minha história, sabe que eu vim da área jurídica, era concursada, né? Fiz a minha formação em direito, pós-graduação, trabalhei nessa área, né, por muito tempo. E eu lembro, né, era um trabalho muito assim de análise, né, muito de ficar fechada ali, quieta, escrevendo, e eu até gostava muito da parte de escrever, mas ficava faltando uma coisa assim de uma criatividade, de um dinamismo, né? Pensa, né, eu tenho uma lua na casa 5, quer movimentar essa energia criativa. E aí um belo dia ia ter uma palestra lá e eu ia auxiliar nessa palestra, ajudar a pegar assinatura, lista de presença, dar lanche, né? Porque aí, né, trabalhava naquele dia, trabalhar à noite para depois tirar em forma de folga e tudo mais. E eu era concurseira, então eu queria mais pegar folga para estudar mais, né? E aí nesse dia o palestrante lá sumiu, até hoje não sei o que foi que aconteceu, faltou, sumiu. E aí falaram pra mim assim, ó,
diz pro pessoal que não vai ter a aula pra eles, né, enfim, né, vai ter que ir embora, aquela coisa toda. E, poxa, eu sabia que tinha gente que tinha vindo de longe para aquele curso e alguma coisa dentro de mim falou assim, vai lá, dá você a palestra, né? Não deixa essas pessoas no vácuo, não, vai lá. E era um tema que eu, né, sabia algumas coisas, tinha estudado, era algo ligado à parte ambiental, de direito ambiental. Aí fui lá, em 5 minutos, assim, pensei, vou falar assim, 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 vou pegar aqui na Constituição e vou fazer tal coisa, nananã. Aí fui lá, fiz a palestra, aí ficou assim, as pessoas, né, se envolviam ali, conversando. No final teve até uma mulher lá, ai, que legal, gostei muito, depois vai lá, né, em tal lugar palestrar. Quer dizer, nesse órgão que eu trabalhei, foram 5 anos, né, só nesse órgão. Aquele foi o dia mais feliz que eu trabalhei ali, porque foi o dia que eu liberei, né, uma coisa que eu amo, que é comunicar, que é poder expressar, que é fazer algo criativo, em vez de, vamos lá, movimentar o processo e tal, e é isso, é o trâmite, aquela coisa todo dia, a mesma coisa. E foi aquele dia que, puf, um frutozinho apareceu, igual no meu exemplo aqui do bonsai, né? E eu lembro que eu fiquei muito feliz, sabe? Por mais que não era o assunto que eu mais amasse poder compartilhar, mas poder estar ali, me expressar, isso é um dom meu, é uma capacidade minha, é uma coisa que está no meu mapa. E às vezes você tem situações assim, às vezes você tem vivências assim, né? Às vezes você está no seu dia a dia, de repente você trabalha com algo que talvez você não goste tanto, ou no seu dia a dia não tá daquele jeito alinhado que você queria, mas de vez em quando parece que um fruto salta, né? Igual nesse bonsai lá, de quando eu era criança, que apareceu aquele frutinho, e era um frutinho assim, e não era pra estar ali, mas apareceu, porque é a natureza. Então a sua natureza está expressa no seu mapa, os dons que você traz, ninguém foi esquecido por Deus, coisa nenhuma. Ai, fulano é lindo, maravilhoso, cheio de dons e tal, e eu tô aqui. Não, você também tem. A questão é que talvez você tá nesse vazio de bonsai, né? Num condicionamento de não desenvolver, não ser tudo que você poderia ser, né? E tudo isso que eu tô falando é importante pra fazer o gancho para o que a gente vai falar aqui hoje, dessa questão de como que eu lido com aquilo que me incomoda no mapa da minha criança. Porque, como eu disse no começo, esse incomodar-se, isso aqui me incomoda, essa lua em câncer me incomoda, esse touro aqui que é resistente, pode ser mais teimoso, isso aqui me incomoda. Sabe, aquilo que te incomoda no mapa da sua criança pode não ser só um incômodo no sentido crítico, pode ser também um incômodo no sentido de medo. Poxa, como vai ser? Nossa, minha criança tem o Sol na casa 11, que é um Sol que se conecta muito com as amizades. E se tiver alguma amizade aí que não for legal, sabe? Pode ser um incômodo no sentido de medos também. E aí, como que você lida com isso? E vamos lá, em primeiro lugar, é muito importante quando você percebe esse incômodo, que você tome consciência dele, que você nomeie aquilo que te incomoda. Não deixa isso ficar nesse campo inconsciente das incertezas, eu não sei o que é, o que não é, mas eu só sei que tá incomodando, né? Sabe quando uma pessoa fala assim, tô com um incômodo, uma dor, tá, mas que dor? É dor de cabeça? Porque se for dor de cabeça, a gente sabe como lidar. É dor no estômago? O que é exatamente? Né? A falta de clareza, a falta de você nomear aquilo que você está sentindo é algo que vai te atrapalhar muito, né, no seu caminho de desenvolvimento. Como que você vai saber o que está faltando? Igual uma planta, né? Vou pegar de novo o exemplo da planta. Por exemplo, nossa, o que tá tendo nessa planta? É falta de nutriente para ela crescer, desenvolver? Ontem eu tava ouvindo um conteúdo que falava sobre o quanto que minerais, né, do mar, o quanto que isso pode enriquecer o solo, né, para uma planta crescer forte. Ok, pode ser que seja falta de minerais que essa criança tá tendo, mas que essa criança não, desculpa, que essa planta tá tendo. Pode ser também que seja uma praga, você precisa dar uma substância para fortalecer, ou é para combater uma praga, ou é para o fruto vir numa outra qualidade? O que exatamente, qual é a sua intenção? O que tá acontecendo realmente que tá te incomodando? Então é importante que você possa nomear. Nossa, tem algo no mapa do meu filho, no meu mapa que me incomoda. Mas o que é exatamente? É essa lua. Mas por quê? Porque eu li em algum lugar, porque eu ouvi alguém falando que a lua em câncer tem tendência a ter uma parte emocional desequilibrada, né? Já recebi muito essa pergunta, inclusive. Dizendo, inclusive, assim, eu vi que quem tem lua em câncer tem tendência a ter depressão. Inclusive, já vi isso, tá? Olha só. Como que fica uma sentença difícil de lidar? Pensa, você tem o seu filho e você já... nossa, será que meu filho vai ter essa questão, né? E são informações que estão aí afora e que é importante a gente filtrar. Então, em primeiro lugar, você precisa nomear. Qual é o incômodo? É que eu vi que
A criança de ascendente ou de sol em Sagitário, ela é muito livre, então ela pode ser meio irresponsável na vida. E, poxa, eu sou aqui uma pessoa tão, né, correta com as minhas coisas, eu quero que meu filho seja também organizado com as coisas dele, as coisas possam frutificar. Nomeie, entenda, identifique, sabe? Lança luz sobre isso. Não deixa isso ficar num campo da inconsciência, porque senão, no dia a dia com a sua criança, você vai saber que tem algo que está incomodando, mas você não sabe exatamente o que que é. E aí, às vezes, você sem perceber, você pode acabar repreendendo, tentando conter certas características que são da sua criança, mas porque você, na verdade, está com medo ou com certo receio, né, do que aquilo pode se tornar no futuro. E não adianta a gente lutar contra a natureza da nossa criança. O trabalho que eu faço aqui é justamente para abrir essa visão de que não é sobre lutar contra. Hoje, por exemplo, saiu o post sobre criança de Gêmeos. Depois, para quem tem criança com algum planeta em Gêmeos, ascendente, Sol, Lua em Gêmeos, leiam. É um post muito bom, porque um dos pontos que eu trabalhei nesse post foi o seguinte, que a criança de Gêmeos, ela tem múltiplos interesses. Tem geminiana aqui que, se tiver, vocês podem confirmar. Não adianta querer pegar uma pessoa que é de Gêmeos, né, seja Sol, Lua, ascendente, senta aqui, fica aqui 1 hora só lendo sobre esse assunto, né, reprimir. Não vai adiantar. A criança de Gêmeos, com Gêmeos em destaque, ela é movimento, né? Ela precisa desse dinamismo. Ela é uma criança que tem múltiplos interesses. Então você não pode lutar contra a natureza dela. E aí que entra um outro erro. Então tá, então não vou não vou reprimir, não vou lutar contra a natureza dela. Só que se você também não contrabalanceia essas qualidades que ela tem, eu até falei disso no post, o que pode acontecer no futuro? Se tornar aquele típico geminiano que não tem foco pra nada, começa as coisas, não termina, que é um dos grandes medos, né, das mães das crianças de Gêmeos que eu recebo, é isso. Ai, mas nossa, esse meu filho vai ficar sem foco, aquela coisa toda, né? Perder o lado de quê? De equilibrar essa qualidade ao longo da vida, mas não forçando. Tem outras formas de você equilibrar isso, né? Em outros conteúdos eu falo mais sobre essa questão, mas esse é o ponto. Eu não vou lutar contra aquilo, mas eu vou trabalhar de forma a dar referências e a influenciar, para que a minha criança saiba usar esse dom. Esse dom é dela, o dom de ter múltiplos interesses. O Giovanni, meu marido, né, ele tem Lua, Vênus, Nó do Sul em Gêmeos, quer dizer, tem muitos Gêmeos no mapinha dele, né? E é uma coisa, é um dom dele, ele sabe fazer de tudo um pouco. As pessoas de Gêmeos, elas são assim, né? Sabe um pouquinho disso, resolve aquilo, tem uma situação, né, diferente, vai lá, pesquisa, encontra e resolve. Só que, qual que é um desafio? Às vezes perder o foco, querer ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo e aí não sabe elencar prioridades, o que vem primeiro, o que é mais importante. Às vezes a sua criança de Gêmeos tem essa questão, mas o que cabe a nós, né, enquanto adultos, né, as pessoas que estão ali orientando essa criança, trazer justamente esse referencial de como que eu lido então com esse meu dom. Entende como é diferente? Não é sobre reprimir, não é sobre cortar a asinha da criança ali, já fragilizar a autoestima dela na infância. Muitas crianças com esse tipo de configuração, desse exemplo, com Gêmeos em destaque, vai ouvir desde criança, você é avoado, menino, você não presta atenção em nada, você... acusação, cobrança, você começa, você não termina, vai fazer suas coisas, né? Quer dizer, já vai reforçar nela uma coisa pesada, uma negatividade sobre quem ela é. E como que você faz, né? É pra eu não ser quem eu sou? Né? Você já pensou se eu crescesse, por exemplo, detestando a cor do meu cabelo? É a cor do meu cabelo. O que eu posso fazer? É sobre quem eu sou, é a minha natureza. E da mesma forma, se a sua criança tem Gêmeos em destaque no mapa, tá? Então é importante que a gente possa nomear, entender de onde, o que está incomodando. Minha baby em peixes, ascendente em Libra, lua em Gêmeos, é isso mesmo. Tudo duplo. Gente, então, em primeiro lugar, quando você sente um incômodo ou um medo, né, do futuro, mas como será que meu filho de Gêmeos vai lidar? Será que ele vai ser uma pessoa que começa as coisas e não termina? E talvez você tenha Gêmeos em destaque no mapa e seja essa a sua luta. E aí você culpa o seu signo, porque a gente aprende a culpar o signo, né? A culpa é do signo. Então, em vez da gente perceber que, nossa, isso aqui é um talento para eu desenvolver, não. O signo me condicionou a ser assim, pronto. E aí, como se só houvesse aquela possibilidade. E como eu sempre explico, os signos, né, todas as energias do seu mapa, elas podem ser trabalhadas em inúmeras possibilidades. Desde formas mais, assim, elevadas, né, quanto formas inferiores. Então, já me perguntaram, porque o Gêmeos é 2 caras, é o fofoqueiro. Pode ser, né, mas signo não determina caráter. Tá? Então, na verdade, a pessoa é que tá dançando, né,
nessas inúmeras, nessas infinitas possibilidades de quem ela pode ser. De repente, essa criança de Gêmeos, o que ela tem uma capacidade de comunicação, mas a forma como isso foi orientado foi de uma forma muito leviana, de ser uma pessoa que fica querendo, né, bisbilhotar a vida alheia, essa coisa né, de fofoca, de coisa nesse sentido, e aí ela acha isso normal, ela cresce dessa forma, dessa pessoa leviana. Mas não é culpa do signo, já vi pessoas com Gêmeos em destaque no mapa, pessoas muito, muito centradas também, né, quando precisa, mas que sabem também ser leves no dia a dia delas, porque é uma qualidade delas, tá? Então, em primeiro lugar, procura lançar luz. O que exatamente te incomoda? O que me incomoda é que o meu filho tem lua na casa 8, e eu não li coisa boa disso. Casa 8, né? O pessoal fala aí, casa da morte, mas quer dizer que vai morrer. Que é isso, né? As pessoas fazem uma confusão. Então, ok, em primeiro lugar, você identificou. O que me incomoda é que o meu filho tem Sol, Lua e Ascendente, tudo em elemento água. Sol e Lua em Peixes, Ascendente em Câncer. É muito Maria Mole emocional, porque eu li e nossa, imagina, eu sou uma mãe de Áries, que eu sou uma mãe aqui, ó, determinada, aquela coisa toda, e aí vem, né, uma criança mais sensível, e aí, né? E aí isso te incomoda, então nomeia. Ok, nomeou, agora vamos começar a exercer, e essa é uma energia das mães da Era de Aquário, que eu vou falar no evento, tá? Quem não tá inscrito ainda, se inscreva, o link tá na minha bio, mas já vou pegar vou dar uma puxadinha aqui, né? A mãe da Era de Aquário, ela tem uma mente questionadora. Ela não pega tudo que alguém tá falando, que leu em algum lugar, e cria uma dependência naquela ideia. Sabe? De que, é isso, e se abala, porque eu li, né, que tal coisa é ruim, é horrível pro meu filho no mapa, e aí fica com aquilo. Não, ela exerce a capacidade dela, né, de pensar, de questionar. Aquário é o signo da ruptura com os paradigmas antigos, mas as rupturas, elas só são possíveis justamente pelo questionamento, pela energia do questionamento, né? É quando a gente olha para algo e fala, será que é isso mesmo, né? Eu até dei um mini curso, a primeira e a segunda parte do mini curso sobre planetas retrógrados. O título do mini curso foi Desmistificando Planetas Retrógrados. Por quê? Porque existe todo um misticismo em cima, né? O que é esse misticismo? Esse mistério, essa coisa de, você tem 5 planetas retrógrados, né? E a pessoa já te olha assim, né? E aí você já fica, ai meu Deus, fiz coisa errada na vida passada, e aí agora, por isso, tá vendo? É por isso que a minha vida profissional não tá caminhando, por causa do planeta retrógrado, o relacionamento. E nesse mini curso eu mostrei, né? Ainda não terminei, vou retomar daqui uns dias a continuação dele, né? Mas já deu pra ter uma boa ideia de que não é bem assim. Então, eu quero puxar aqui de vocês esse olhar, sabe? Esse estado de presença, de poder realmente exercer um lado questionador sobre isso que você identificou, né? Então, eu identifiquei que o que me incomoda no mapa do meu filho é essa sensibilidade que ele tem, que eu percebi, Sol, Lua e Ascendente, tudo em elemento água, isso aqui me incomoda, me deixa com um pouco de medo, me deixa com receio. Ok, agora que eu identifiquei, que eu nomeei, eu vou questionar isso aqui. Eu vou ver se isso aqui procede mesmo, vamos ver se isso é bem assim mesmo. E aí isso vai te colocar em contato com até a sua própria história. Por exemplo, nesse caso, né, da criança que tem um monte de água no mapa. O que você aprendeu sobre sensibilidade? Será que talvez na sua infância, né, você tinha que ser aquela criança que não podia expressar tantas emoções? Né, vira e mexe, eu recebo mensagens, perguntas, comentários, né, de mães dizendo, meu filho tem água em destaque, e tem momentos que ele coloca pra fora, e que bom que a sua criança se sente segura pra fazer isso, porque muitas de nós, a gente até se sentia às vezes vulnerável, queria poder contar com alguém, né, que nos desse essa segurança, até que a gente pudesse se sentir bem, mas às vezes a gente aprendeu a guardar. E falam muito que essa geração é geração Nutella, porque na minha época a gente tinha que ser assim. Quer dizer, as pessoas aprenderam em gerações passadas a segurar muito, a conter muito as necessidades emocionais delas, o que elas estavam sentindo e o que isso foi gerando, né? Eu não acho que isso gerou algo tão bom assim, porque muitos adultos hoje podem ser muito bons em muitas coisas, né? Em resolver coisas, etc. Mas não conseguem dizer um eu te amo, muitas das vezes. Né? Muitas vezes são adultos que quando alguém tá com alguma dificuldade, sei lá, tá triste, a pessoa não sabe nem o que fazer. Ou quando ela tá mal, quando ela tá triste, ela mesma se fecha pra si própria. Às vezes ela não consegue ir procurar uma ajuda, identificar o que ela tá sentindo. Então, pegando esse exemplo, né? Minha criança tem muita água no mapa, e isso me deixa com receio, isso me incomoda, porque eu não sei como é que vai ser.
começa a questionar. O que você aprendeu sobre uma pessoa que é mais emotiva? A gente aprendeu em geral aí, tá? Tô falando no geral, tá? Pode ser que seu caso seja diferente, mas em geral, o que a gente aprendeu é que são pessoas fraquinhas, né? São pessoas muito fragilzinhas, Maria molezinha, né? Então, qualquer coisa vai desabar emocionalmente. Como se essa fosse a única possibilidade. E quem sabe até você conheça pessoas de câncer, com câncer em destaque no mapa, com peixes em destaque no mapa, né, ou escorpião, que tenham um lado emocional muito desequilibrado. Eu já convivi com pessoas assim, e eu também já fui dessa forma, tá? Eu tenho muita água no meu mapa astral, e pra mim foi a grande virada que a astrologia trouxe na minha vida foi de encontrar uma nova possibilidade, que é ter equilíbrio, né, emocional. Antes, tudo virava tempestade, tudo era um sofrimento, tudo, meu Deus, né, aquela coisa toda. Mas é um processo, né, pra você se autoconhecer, perceber onde que tá aqui o desequilíbrio. E hoje, eu posso dizer que assim, essa sensibilidade que tá no meu mapa, que é um dom, cada um tem, eu hoje consigo direcionar isso para finalidades benéficas, construtivas. Por exemplo, de exercer a minha empatia. Às vezes, conversando com alguma pessoa, eu recebo muito esse feedback, nossa, você tá falando isso, como que você sabe? Né? Mas porque a gente que tem muita água no mapa, né, água em destaque, a gente capta, a gente sente, é psíquico, é um elemento muito ligado ao lado psíquico, ao lado subjetivo, até espiritual. Às vezes você pega, às vezes você até vê na sua tela mental, você capta sensações, né? Só que imagina uma pessoa com todo esse lado, né, mais sensitivo, desorganizado. Vai sofrer muito, né? Vai ficar doente, como eu fiquei muitas vezes. Vai chegar em ambientes, vai pegar tudo de todo mundo, porque não aprendeu a lidar. Então a questão não é o mapa em si, veja isso, né? Não é a culpa é do elemento água, não. A questão é como eu aprendi a lidar com isso. Então, por exemplo, se eu cresci muito distante das minhas emoções, sem saber lidar com isso, sabe, com poucos recursos, né? Muitas crianças hoje estão aprendendo a nomear suas emoções. Tem joguinhos, livros, brincadeiras para você ajudar a sua criança a nomear as emoções delas. Olha que demais. Porque hoje a gente, enquanto adulto, quantos adultos tem dificuldade em nomear as próprias emoções, em dizer o que você está sentindo? Ah, é frustração, é culpa. Por que você está sentindo essa culpa? Ah, é porque eu falei tal coisa e eu acho que gerou isso na pessoa, né? Quer dizer, ela já tá na culpa, já tá naquele sentimento, mas porque ela cresceu aprendendo a sempre se culpar por tudo, sabe? Então, identificou aquilo que te incomoda no mapa da sua criança, começa a exercer esse escrutínio, sabe? De questionar, não, mas peraí, será que isso que eu tô sentindo, isso aqui faz realmente sentido? Isso aqui realmente é certo? Né? Achar que todo mundo, a pessoal de elemento água vai ser fraquinho, vai ficar vai ter problema emocional, desequilibrado emocionalmente. Será que isso é verdade? Então quer dizer que todo mundo, olha só isso, quer dizer que todo mundo com elemento água em destaque no mapa são pessoas que estão sofrendo emocionalmente? Ou será que o meu filho ter esse mapa e eu hoje ter o privilégio, enquanto mãe, de acessar o mapa do meu filho na idade que ele tá, às vezes é bebê, às vezes é criança, novinha, tá na primeira infância, ou não importa, se for adolescente, não importa. Mas você tá tendo uma chance que a maioria das pessoas não teve. Você tem noção que aqui nós somos um grupo de privilegiadas? Quantas pessoas você conhece que sabem o próprio mapa delas? E aí mais, quantas pessoas você conhece que sabem o mapa do filho, dos filhos? E é muito legal, né? Na comunidade Mamãe Astróloga, que é a minha comunidade de alunas que gostam de astrologia, que são mães, tem mães ali que tem 3 filhos, 2 filhos, e é legal demais. Você vê ali a mãe dizendo, não, porque a minha filha, ela tem isso, isso, isso no mapa. Já o meu filho já tem isso, 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 outro. E eu já tenho esse outro ponto. E o pai, Quer dizer, olha como que o conhecimento hoje está nos dando uma oportunidade completamente diferente. E isso é um sinal, sim, dessa era que se aproxima. Vou falar sobre mães da era de aquário no evento no dia 25 de setembro. Se você não se inscreveu, se inscreve, o link tá na bio. Eu vou aprofundar todas essas mudanças. Vocês acham que tudo isso é coincidência? Que eu tô aqui, que você tá aqui? Claro que não. Pega isso, sei lá, 5 anos, 10 anos atrás. Quantas mães você conhece que ali na porta, no portão da escola estão batendo papo sobre o mapa dos filhos? Quantas? Duvido. A maioria tá conversando sobre, o filho que ficou doentinho, coisas da vida, né? Que indicando um pediatra ou qualquer coisa, né? Alguma situação da escola. Isso aqui não é normal.
Isso aqui é um privilégio. A gente está tendo um privilégio de hoje poder olhar para os nossos mapas e olhar para os mapas das nossas crianças, justamente para quê? Para você se libertar desses estigmas, né? Essa coisa dos estigmas é coisa lá da Era de Peixes, vou falar disso no evento mais profundamente, vai ter o teste, vou te mostrar. Mas é um estigma que ficou, né? De, ai não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, quer dizer, é uma vitimização, né? E hoje, o que a gente está entendendo? Que a realidade é que não é o mapa em si a grande questão. Ai, o mapa do meu filho é bom ou é ruim? Não, a questão é como você desenvolve esse mapa. Duas pessoas podem ter sementes de uma planta exuberante, maravilhosa, e de uma planta talvez mais frágil, né? E eu dou muito exemplo de planta porque eu cresci assim, né? Vendo meu pai cultivando muitas plantas. E tinham, por exemplo, as roseiras, né? As roseiras gostavam de ficar no sol. Eu via que ela não tinha assim muito nhenhenhê, sabe? Vou dizer assim. A roseira, ela tinha uma natureza diferente, né? Claro que tinha os cuidados, etc. Mas tinha a gérbera. Quem aqui já viu a gérbera? Cara, a gérbera é linda, ela parece uma flor de plástico até. Ela é lindona, assim. Só que a gérbera, qualquer coisa, ela morria, né? Era um solzinho que batia mais, né? Então meu pai vivia tendo que mudar ela de lugar, tinha os canteirinhos, aí tinha que desplantar, ou então, porque aí pegou muito sol, ou agou demais. Era um negocinho assim que tirava da medida, a bichinha no outro dia tava seca e morria, porque ela tem uma natureza diferente da roseira. Sabe? Então, a questão não é o mapa em si. A questão é a inteligência que a gente emprega na forma como a gente lida com a nossa criança. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, meio que um manual de instruções. Ah, que a minha criança tem muito elemento água, então vai ser uma fraquinha. Não vai não, depende. Você tá dando que tipo de subsídio, né? As pessoas ao redor estão dando que tipo de adubo, que tipo de referencial. Porque uma criança que tem um monte de elemento água no mapa dela, ela é muito forte para lidar com um lado que muita gente não quer lidar, que é o lado psíquico. Quantos psicólogos, psiquiatras, até terapeutas, até pessoas que vão lidar com esse lado do inconsciente que tem água em destaque no mapa? Muitos. E não dá pra você ser uma pessoa fraquinha pra lidar com isso, não. Você tem que ser muito profundo, muito perspicaz. Muitas vezes as pessoas de água, com água em destaque no mapa, elas pegam as coisas assim. E isso acontece muito aqui em casa, por exemplo. Às vezes, conversando com o Giovanni, às vezes só pela expressão dele eu falo, você tá sentindo isso, isso, isso. Como você sabe? Você é bruxa, né? Não sei o quê. Mas porque a gente vai refinando essa capacidade, sabe? Agora, se você tem uma criança com elemento água em destaque no mapa, você também precisa ajudá-la a criar as proteções dela, né? Uma criança com água em destaque, ela tem que estar muito conectada, muito aterrada, muito firme. E isso são coisas que a gente faz na educação, porque se não fosse preciso, você concorda? As crianças não teriam que ter pai e mãe, teria que ter família, ter adultos para orientar. Se fosse assim, se vira. Né? E a gente vem muito dessa mentalidade do se vira, né? E a gente fica com esse medo de, mas será que eu tô dando tudo na mão, né? Tô mimando. E aí a gente fica nesses extremos de ou dar tudo na mão, ser aquela pessoa invasiva, não deixa a pessoa se desenvolver, criar as forças dela, né? Ou fica aquela pessoa que vira completamente as costas, né? Quer dizer, deixa chorando, vai aprender chorando, como se não houvesse um caminho do meio, né? Então são formas que a gente tá ainda exercendo a educação das crianças muito antiquadas, ultrapassadas, não condizem com a nossa época. Eu tô aqui hoje falando com vocês aqui do interior de São Paulo, no celular, sei lá onde você tá, tem gente aqui até de outro país. Poxa, a gente tem hoje tecnologia para isso e ainda não se ligou, né, de tanta coisa que a gente precisa fazer diferente, e aí fica só repetindo, né? Não, porque eu aprendi assim. Nossa, mas pera, quantos anos você tem? 30, 40? Não sei. E aí você acha mesmo que tudo que você aprendeu lá atrás vai aplicar ipsis literis, né? Então, se você fosse hoje, se alguém, ou alguém que você ama, fosse precisar de um procedimento médico, qual médico você escolheria? Você escolheria aquele médico que está constantemente se atualizando, ou você ia escolher um médico que se formou 40 anos atrás e ele falasse assim, não, porque eu aprendi o que tinha que aprender, o meu papel é só replicar. Eu estou honrando os médicos que vieram antes de mim, estou só replicando. Qual médico você iria? Seja bem sincera, né? A vida é movimento, a evolução é constante evolução e movimento, né? E as pessoas têm um pouco essa desculpinha, né? Não estou honrando quem veio antes de mim. Isso não é honrar.
Honrar é fazer o melhor com o que te entregaram, né? Eu, por exemplo, né, meus pais 2 aquarianos. Então, a minha forma de honrá-los é levar o quê? O conhecimento, trazer esse lado que eles me ensinaram, né? De pensar, de questionar, sabe? Agora, aquilo que eu vejo que não foi bacana, aquilo que eu vejo que hoje já nem se tá atualizado para os tempos, né, de agora, eu preciso fazer diferente. Isso não é desonrar. Muito pelo contrário. Honrar é você querer fazer o melhor pela sua família, né? Honrar é você querer construir novos caminhos, né? Você dar a sua contribuição. A gente não tá aqui só para sugar, só para receber. Não, a gente hoje é adulta e a gente precisa trazer um olhar. Qual é a nossa contribuição agora, nessa geração, né? O que a gente tem para fazer? Ah, mas poxa, às vezes a minha forma de educar, às vezes os meus pais me criticam, ou alguém mais velho me critica. E aí, se você começa a se apegar a isso, você acaba não fazendo o seu papel, que é levar a evolução dentro do seu ciclo familiar, né? Você não tá aí por acaso, esse grupo familiar. Se a gente fosse falar espiritualmente, né, é o grupo karma, né? É o grupo que tá evoluindo junto. E aí, qual que é a sua contribuição? Ah, mas me critica. Ah, mas a pessoa se incomoda. Problema dela. Porque se ela te critica e ela se incomoda, é porque você tá fazendo alguma coisa que tá questionando alguma coisinha lá dentro dela. E aí pega, né? E por isso que você tem que ser firme, né? Você precisa seguir forte, fortalecida, não com arrogância. Não estou falando aqui de uma arrogância, mas entender que você está somando, né? A sua forma de educar é também pedagógica para quem veio antes, que às vezes tá ainda com esse coração fechado, de ai, é mimimi, essa geração é muito mimimi. Não é não. A gente tá, na verdade, ensinando, dando para essa geração uma ferramenta que talvez muitas de nós não tivemos, que é essa inteligência emocional, que é uma capacidade de se enxergar com sinceridade, parar de reprimir o que traz dentro de si, porque você, enquanto adulta, você sabe qual é o resultado disso. De ficar reprimindo, de ficar tentando ser a legal, a boazinha, a criança perfeita. E hoje você, talvez enquanto adulta, você ainda tá nesse papel. Aí você tá na sua vida profissional muito aquém, muito abaixo do que você realmente poderia. Por quê? Porque você ainda, né, não consegue se olhar com essa força, né? Porque muitas vezes você cresceu no condicionamento do bonsai, que eu tava falando aqui agora há pouco, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. O meu filho mais velho tem Sol, Lua, Júpiter em Câncer, na casa 4, ainda na casa de Câncer, hein, Marta? É tudo uma explosão e um drama. Tem que saber orientar. Acho que o que incomoda é Saturno dele, Escorpião na casa 7. Queria eu ter conhecido o meu mapa 20 anos atrás. Grazi, também. Eu acho que eu teria poupado muita questão, muita situação, assim, muito sofrimento. Como a Marta falou, a questão da explosão, do drama, né? Mas porque eu não tinha recursos, não sabia como que eu lido, né? Com essa parte emocional. Então, eu contei disso até tempos atrás, em aulas passadas, contei, né, o quanto que eu tive dificuldade de desenvolver essa coisa do sentir, né? Porque tava só aqui, ó, só na mente, né? Aquela coisa toda. A Diana uma vez virou pra mim, pintem-me de amarelo, estou gagada, zangada, por conta de desenhos animados, que eu também vejo com ela. É o jeito de reconhecer logo, ela tem Mercúrio em Câncer. Ai, que legal. Ela pegou um elemento lúdico, né, pra explicar um sentimento, muito Mercúrio em Câncer. É realmente um privilégio ter essa leitura acerca das pessoas mais importantes das nossas vidas e que são nossa responsabilidade. Grazi, que lindo. Exatamente, até poderem decidir por si mesmas. Só gratidão ao universo por essa oportunidade, exatamente. E a gente tem um papel importante, né? É claro que a gente não tá aqui pra, eu vou, né, esmagar a individualidade do meu filho, fazer tudo por ele, viver o mapa por ele. Não é sobre isso. Algumas pessoas entendem bem errado, né, a proposta. A proposta não é essa, não. A proposta, na verdade, é a gente entender a natureza, pegando a analogia da plantinha, né? Qual é a natureza dessa plantinha? Ela tá mais pra roseira ou ela tá mais pra gérbera, né? Porque uma forma de cuidar de uma roseira não vai servir pra gérbera. Tá? E é engraçado, a Grazi mesmo, ela tem 2 filhas, né? Então, tem coisa que vai super se aplicar pra mais nova e que talvez pra mais velha não vai ser bem daquele jeito, porque cada um tem a sua natureza, né? Cada ser vivo tem a sua personalidade e natureza diferente, exatamente. Ter um elemento em destaque também terá a sua diferença se estiver bem trabalhado ou não. Gente, eu amo ter o elemento água em destaque no meu mapa, porque eu aprendi, o que? Você vai aprendendo a exercer, né? Uma sabedoria em cima disso, né? Um conhecimento, né? Você vai aprendendo a
a direcionar, né? Como que eu direciono até no meu trabalho, sabe? Então você vai aprendendo a dialogar com aquilo que você traz no mapa em vez de lutar contra essa natureza. A Marta, Portugal aqui. A Marta e a Andréia, né, de Portugal, estão aqui. Tem a Camila também na comunidade Mamãe Astral. Várias portuguesas, gente. Muito legal. Muito legal. Minha mãe se sente muito honrada pela mãe que eu sou. Que lindo! Sempre fala isso, como é bom saber das coisas. Ela falou disso na amamentação, na introdução alimentar, no desfraude, na escola. Gente, que coisa linda, exatamente. Que bom, né? Se, por exemplo, eu até tava falando isso com o Gia esses dias, né? Daqui 20, 30 anos, eu também vai ter coisas que a Kailinha vai fazer, minha filha, que eu vou olhar e vou falar, nossa, né? Desse jeito que ela tá fazendo melhor, evoluiu, olha que legal. Só que quem veio antes de nós, claro que abriu o caminho. Claro que de alguma forma essas pessoas abriram caminho, dando pra nós a possibilidade de estudar, dando pra nós várias possibilidades, né, de construir a nossa sociedade, etc, etc, etc. A questão é que algumas pessoas, elas morrem de medo, né, de fazer escolhas diferentes, de, sei lá, dos pais dela, educar de uma forma diferente, porque ela sente que assim ela tá traindo o clã, e assim ela vai desagradar. E não, se a gente não fizer diferente, não vai evoluir, a gente não vai pra frente. Né? E aí nem a gente vai pra frente, nem os nossos filhos, nem mesmo eles, né? Porque é uma oportunidade deles enxergarem novas possibilidades. Minha mãe já partiu quando eu tinha 19 anos, mas tenho noção que ela está contente com o meu maternário. Inclusive aprendeu comigo enquanto meu guia. Com certeza, Andréia. Tá? Então, gente, quando você pega algo que te incomoda... Opa! Já disseram que eu e minha mãe somos dois lados da mesma moeda. Uma pessimista é ela, outra mais positiva. Então já me peguei vivenciando coisas da vida dela e a minha perspectiva acaba sendo diferente. Pois é. São aprendizados, né, pessoal? E outra, hoje a gente tem acessos e recursos que esse pessoal anterior não tinha. Como a gente tá honrando isso, né? Será que seus pais tinham, de repente, estava ali... em casa, talvez cuidando do filho ou resolvendo alguma outra coisa e de repente uma live pra falar do mapa da criança, né? Pra trazer informação, então eles não tinham. E por isso que a gente precisa, assim, fazer o nosso melhor. Então quando você identifica algo no mapa da sua criança que te incomoda, em primeiro lugar, identifique, lance luz, tenha consciência, o que é exatamente? É porque eu acho que a pessoa de touro, de capricórnio é muito teimosa e isso me incomoda. Tá, beleza, identificou. Segundo passo, questione, exerça o seu lado questionador, o seu lado mãe da era de aquário, que é, pera, será que isso aqui realmente faz sentido? Será que é realmente assim? Será que realmente, né, eu dei bastante o exemplo, a criança de água em destaque, ela vai ser alguém emocionalmente desequilibrado, como eu li por aí? Será que essa é a única possibilidade? Aquário não é o signo da diversidade, da pluralidade, das inúmeras possibilidades de você lidar com o diferente? Então hoje o que a gente está percebendo é que as coisas não precisam ser de um único jeito. Não tem só um jeito de você exercer o seu maternar. Não tem só um jeito, né, de uma criança manifestar uma lua em câncer. Tem infinitas possibilidades e a gente está aqui justamente para trabalhar pelas melhores possibilidades que a gente puder, sabe? Fazer o melhor tanto por nós quanto pela nossa criança. Então, beleza, questionei e vi que, peraí, não é bem assim. Não precisa ser desse jeito tão assim, determinista, né? Não, então tem a lua em câncer, vai ter um lado emocional desequilibrado. Não. Aí você começa a exercer um lado mais questionador e perceber que tudo vai também de um contexto, né? Mas peraí, como que essa pessoa de lua em câncer cresceu? O que ela aprendeu? Será que ela aprendeu em um ambiente que tinha muita manipulação emocional, né? Que isso, quantas famílias, né, a gente identifica isso, que ali existe uma coisa de, eu só vou te dar carinho e atenção se você, né, for isso aqui que eu espero. Então isso é uma forma de chantagem, de manipulação emocional, e muitas vezes essa pessoa cresce com esse referencial e acha que é isso. Aí ela vai para um relacionamento afetivo e ela é canceriana, e aí a pessoa não aguenta se relacionar com ela. E aí a pessoa pega trauma de canceriano, fala assim, os cancerianos são manipuladores. Só que depende muito. Tem cancerianos e cancerianos, né? Então você começa a perceber que, preciso dar uma educação emocional aqui também. Preciso estar muito presente para isso. E aí um terceiro passo é você também olhar na sua vida como esses temas estão trabalhados. Então, por exemplo, nossa, a minha criança tem um monte de fogo no mapa, Sol, Lua em Leão, Ascendente Sagitário.
e me dá medo porque é muito agitada, aquela coisa toda. E aí você exerce o seu questionamento e olha e fala, caramba, mas peraí, não necessariamente isso precisa ser uma coisa difícil e ruim. Como que eu posso então lidar? Você começa a exercer esse lado questionador e aí você começa a olhar também para sua própria história. Quem sabe talvez essa visão que você tem pesada, negativa, que te gera incômodo, é porque você sofreu duras represálias. Quando você colocava mais para fora o seu lado criança, arteiro, né, que a gente fala, então você foi muito, cresceu talvez naquele condicionamento de ser a criança extremamente responsável, a criança adulta, né, a boazinha. E criança, né, é da natureza dela querer explorar, sabe? Quem sabe você teve que ser aquela que era responsável por tudo na casa, pelos irmãos, né? E aí de repente ficou esse lado meio dentro de você mal trabalhado. E aí de repente você acha que o seu filho também tem que ser assim, né? Ou então, quem sabe você se sinta com medo do julgamento que as pessoas vão fazer. Nossa, mas que mãe é você, né? E aí, de repente, como você até cresceu num ambiente em que tinha muito essa coisa do julgar, da não aceitação sobre a sua individualidade, às vezes hoje você ainda tá nesse formato, mas agora enquanto mãe. Então eu tenho que ser uma ótima mãe e a prova disso é se o meu filho for extremamente comportado. Então se o seu filho fizer isso aqui fora do combinado, ai meu Deus, né? Porque vão pensar, vão achar que eu sou que tipo de mãe, né? E claro que a gente, enquanto sociedade, precisa se educar, questionar, né? O tanto de cobrança que existe sobre as mães, né? Poder normalizar uma série de situações. Às vezes a criança tá chorando, né? As pessoas, no lugar público, as pessoas já olham torto pra mãe. Essa mãe não tá colocando rédea, né? Aquela coisa toda. E a gente precisa modificar esse olhar a cada dia mais. Isso é um processo de educação estrutural que a gente tá fazendo, né? É algo que vai contra aqueles ditames do patriarcado, do machismo, né? Dessa sociedade que super responsabiliza a mulher, sim. Mas por outro lado, agora olhando para o individual, a gente também precisa, de dentro para fora, começar a se libertar, né, de toda a expectativa que foi projetada sobre nós mulheres, desde criança. Perceba uma criança menina e uma criança menino. Como que é? O menino, ele é o que brinca, ele é o que corre, ele é o que apronta tudo. A menina, não, tem que sentar assim. A menina tem que falar assim. Isso não é coisa de mocinha, tem que falar delicadinho, né? Porque é uma menina, sabe? Então, desde cedo a gente já vai aprendendo tudo isso. E quando você pega algo no mapa da sua criança que te incomoda, muito provavelmente é algo que toca em cima dessas questões que você aprendeu. O filho, por exemplo, é teimoso. Mas será que de repente você vivenciou um contexto em que a criança não tinha muito esse espaço para querer, para preferir, para ter a preferência dela? Porque hoje, o que a gente chama de teimoso, né? O meu filho quer usar essa camiseta e não aquela outra. É teimoso. Aí a gente já rotula, teimoso, né? Põe lá no rótulo do teimoso. E muitas vezes é simplesmente um ser humano, um ser individual, exercendo a sua autonomia, o seu poder de escolha. E às vezes a gente é muito categórico. Não, tem que ser desse jeito porque é o que eu falei e pronto. E acaba perdendo um pouco esse lado, né? De entender, dar o devido nome para as questões. E de repente é uma criança com muito elemento terra destacado no mapa. Touro, Capricórnio, Virgem, casa 2, casa 6, casa 10, né? Elemento terra, um Saturno em cima do ascendente, né? Tem essa força de elemento terra. Um dom que essa pessoa veio para manifestar é o dom da persistência. É a capacidade de construir de forma firme aquilo que ela veio realizar. Mas imagina ela desde a infância sendo duramente massacrada, criticada. Esse é muito frescurento, porque tudo tem que ser desse jeito, né? Aquela coisa toda. Será que de repente essa pessoa vai se olhar com bons olhos? Será que ela vai se olhar como sendo boa, como sendo, nossa, eu sou uma bênção. Nossa, eu sou maravilhosa, eu tenho dons maravilhosos, eu vou empregar isso aqui na minha vida pra mim e pros outros, olha que legal, né? Ou será que ela vai aprender a se olhar e falar, eu sou chato, né? Quantas mulheres, muitas vezes as virginianas passam muito isso, tá? Que eu virgem, porque é chato, porque é isso, porque é aquilo, e vem falar comigo no direct. Gente, tem muitas alunas virginianas, tanto na comunidade, aqui no Instagram também, muitas seguidoras, né, que são virginianas, e a gente acaba tendo muitas trocas, né? E me falam assim, pois as pessoas, às vezes, eu aprendi a me criticar muito, né? A me olhar como algo, né, defeituosa, com questões, né? Porque chato, virginiano é chato, tal. Só que aí fica aquela coisa, né? Porque o meu filho não gosta que mexa nas coisas dele. Mas e aí que tá? Você gosta que mexa nas suas, né? Eu lembro uma vez, quando eu saí de férias num trabalho, nessa época eu já era servidora pública, saí de férias. Quando eu voltei, a minha mesa tava toda remexida. Tinha mexido em material de trabalho,
computador, não sei o quê. Gente, eu detestei aquilo, porque eu acho falta de respeito. É o meu ambiente de trabalho. Ok, alguém vai usar, tá, mas usa, coloca as coisas no lugar, sabe? Tem um certo respeito pelo que é do outro. Ah, mas não é seu, é da repartição. Sim, mas no momento eu tô usando, né? Você gosta? Ninguém gosta. Já pensou você chegar em casa e uma amiga sua chegou lá e revirou todas as suas coisas ou mexeu em tudo? Você não vai gostar. Então a gente acaba não exercendo essa mesma empatia com as crianças. E a gente vai ter a lua nova, né, em Virgem, amanhã. Vou até depois falar dessa lua nova. Gente, eu vou fazer uma sequência de aulas, tá? Só nos dias que eu tiver algum outro compromisso, por exemplo, sexta-feira agora eu tenho uma consultoria individual com uma das alunas da comunidade Mamãe Astróloga, então eu não vou conseguir dar a aula de manhã. Mas, por exemplo, amanhã tem podcast, amanhã que é quinta, no sábado vai ter aula, no domingo provavelmente vai ter também, mas não percam, porque eu vou falar desse trânsito que tá vindo, que é a lua nova em Virgem, vou falar da lua crescente em Sagitário, que vai ser na outra semana ainda depois da lua nova, e eu vou ensinar um banho de ervas para abertura de caminhos, porque a gente vai ter um trânsito muito bom, que é a lua crescente em Sagitário, que é uma lua de expansão, tá? Que é uma lua de amplitude, naquilo que você quer que amplie. Então eu vou ensinar um banho de ervas muito simples, vou ensinar com uma semana de antecedência, justamente para que todas consigam assistir, adquirir, né, ali. Mas vão ser ervas simples, tá? Louro, coisa que você provavelmente tem até em casa. E eu vou ensinar esse banho para quê? Para você começar a usar os trânsitos astrológicos para sua expansividade, para sua abertura, tá? E essa lua nova em Virgem, que começa amanhã, né, Virgem fala muito da organização e as pessoas não gostam muito. Só que o dia que você gastar uma hora procurando uma coisa e que você poderia ter encontrado em 5 minutos, aí você vai amar o signo de Virgem, em vez de criticar, em vez de achar que aquilo é terrível, que aquilo é muito difícil. Na verdade, o signo de Virgem fala de critério, né, da gente ser criterioso. E o signo de Virgem tem muito a relação com a questão da colheita, né, a questão do trigo, tem um dos simbolismos, né, aqueles fachos de trigo, aquela coisa toda. Por quê? E por que organização, colheita? Quando você vai colher algo, primeiro você tem que organizar. Onde você vai armazenar isso? Isso é Virgem. Do que adianta você fazer uma baita colheita e ficar lá, largado ali, né? Fez todo aquele alvoroço, aquele oba-oba, mas não tinha onde guardar. O que vai acontecer? Você vai desperdiçar. Aliás. Você vai perder aquela colheita. Você vai perder todo o trabalho, né, de ano trabalhando ali, porque hoje a gente vai no mercado, né, vai ao mercado e compra as coisas prontas, mas a gente não tem noção como que é isso na natureza, né, colheitas que é um ano para que aquilo ali dê um resultado, sabe? E o signo de Virgem é essa preparação, né? O signo de Virgem é justamente saber ordenar as coisas para que eu possa aproveitar, para que eu possa receber aquilo. Então essa lua nova em Virgem que a gente vai ter amanhã mostra aqui para nós um ciclo, né, muito útil, muito importante para que a gente possa olhar mais para esses detalhes, para se preparar. Então, de repente, a sua criança... Por que eu tô falando tudo isso? Tô fazendo esses links com os trânsitos. Porque é uma questão que eu recebo com frequência. Ai, que meu filho tem a lua em Virgem e tal. Ai, ou eu tenho, né? E não sei, né? Ai, eu tenho uma mãe que tem sol em Virgem. Ai, ela era uma mãe difícil. Será que Virgem necessariamente tem que ser assim? Né? Ou será que é a questão da forma como aquela pessoa aprendeu a lidar consigo mesma, sabe? Então, quando você observa aquilo que você se incomoda, é muito importante você nomear, você questionar e você começar a olhar para a sua própria história. Por que será que você se incomoda com esse Virgem no mapa da sua criança ou no seu mapa? Será que é porque você conviveu com pessoas que elas eram um mau referencial, sabe? Um referencial negativo disso? Alguém muito crítico, alguém difícil, né? E tal, e aí você acabou sem perceber achando que era isso, né? Então Virgem é isso. Você pegou esse exemplo e acha que é só isso, pronto. Como se não houvesse outras possibilidades, e aí você não vai no centro da questão, você não vai na essência do que é esse arquétipo do signo de Virgem, que é um arquétipo maravilhoso. Sem o signo de Virgem, a gente não teria, por exemplo, laboratório para examinar o sangue, isso é Virgem. Não é útil, não é importante. Né? Então, Virgem tem toda essa energia de se preparar, né? de se organizar para quê? Para o que virá. Vamos exercer a nossa inteligência. Não é assim, né? Ah, saio fazendo e é isso, inconsequente, né? Então, o signo de Virgem ele tem essa atenção aos detalhes, tá? Então, fiquem atentas, que eu vou falar bastante disso aí. Vamos ver o que mais que vocês estão falando. Achei interessante que o incomodar pra mim é mais não perceber do que ser algo problemático. Ah, entendi. No sentido de não identificar as questões, Andréia, seria isso? Acho que é isso.
Por exemplo, Diana tem Júpiter em Capricórnio na casa 10 retrógrado, só tô percebendo isso quando vi esse aspecto também no mapa do sobrinho de uma colega lá das mamães astrólogas. Ah, sim. Andréia, fique tranquila que lá no curso, né, tem a aula sobre Júpiter. Foca primeiro Sol, Lua e Ascendente. Começa dessa base, né? Vai seguindo a ordem lá do curso. E aí depois você vai expandindo isso, tá bom? Porque o Júpiter, ele tem um trânsito diferente desses outros planetas, né? Do Sol, da Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Então, a forma como a criança, como a Diana é criança, né? É bebezinha. A forma como as crianças vão expressar os planetas sociais e geracionais é diferente, tá? Então depois você olha lá, vai seguindo a ordem lá no curso que vai ser sucesso. Eu tenho Lua e Saturno em Virgem, sou assim, carinha triste. Então, Marta, olha, um dos desafios da pessoa quando ela tem o Virgem em destaque e ela se percebe assim muito, muito autocrítica, ela precisa revisitar, né, a própria história, se soltar dessas vozes que ela internalizou, né, do senso de insuficiência. Eu falo muito disso. Na aula sobre o signo de Virgem, eu falo muito dessa questão do senso utilitário que a gente aprende a ter. Então você só serve se você for útil. Essa cobrança, né, do que você pode fazer. E aí a gente, enquanto criança, a gente capta tudo isso. Quando a gente não atingiu ali uma certa expectativa. Então, como lidar com isso de uma forma melhor, né? Porque Virgem, como eu disse, vocês que têm o Virgem em destaque, a capacidade de quê? De analisar. Sabe? Vocês batem o olho, você sabe onde que precisa melhorar. E isso é maravilhoso. Você pega um relatório, o Virgem vai ali, ó. Aqui, encontrei o furo, né? Vocês são muito bons nisso. Por isso, essa analogia do laboratório. O laboratório não pega ali uma amostra e vai ali detalhando, né? Vocês são esse signo do detalhamento. Não, é chato, é não sei o quê. Não, a questão é como foi trabalhado, o que você aprendeu disso, como você aprendeu a lidar com você, as vozes que você internaliza. Por isso que na comunidade Mamãe Astróloga eu não falo só do filho, do mapa do filho, mas do nosso também, porque a forma como a gente lida com o nosso mapa também vai repercutir na nossa criança. Porque a gente vai transmitir, né, de alguma maneira, aquilo que tá em nós, né? Crenças que a gente tem, né? Crenças até sobre nós, né? Eu acho que eu sou uma pessoa difícil, porque de tanto você ouvir isso, eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa assim, assado. Eu ouvi muito, né? Eu sou escorpiana. Gente, eu ouvi muito na minha infância assim, geniosa. Geniosa. Eu nem sabia o que era esse negócio de geniosa. Só sabia que devia ser algo ruim, porque você sente, né? No timbre, na expressão. Você sente que não é coisa boa. Então eu cresci meio com essa sensação, né? De não poder ocupar o meu espaço, de sentir culpa por ser como eu sou. Não, porque o escorpião ele não é profundo, né? Eu vou às vezes abrir aula, abrir live aqui e tal, e a gente vai falando, daqui a pouco eu toco, né? Eu toco na ferida, não tem como. É quem eu sou, o meu trabalho é esse. Mas eu não gosto, então procura outra pessoa. Né? Claro que não precisa ir naquela densidade, não tem necessidade disso. Mas é de quem eu sou. As pessoas que acompanham o meu trabalho são pessoas que gostam de profundidade. São pessoas que querem uma autocura. Escorpião é o signo da regeneração. A minha missão aqui é essa, não tá aqui só para entretenimento. Legal, tem pessoas que trabalham com entretenimento, bacana. Todo mundo tem o direito de ser quem é, de se colocar, de fazer da forma como acredita, como sente e tal. Então, eu tinha muito essa coisa de, não, mas acho que eu vou estar... Eu ficava assim, eu tô incomodando. Às vezes eu ia falar alguma coisa, né, pra alguém, eu já começava o discurso assim, desculpa se eu vou te incomodar, eu já chegava pedindo desculpa. Mas é que... e eu tenho muito esse lado, assim, sensível, mediúnico. Eu lembro uma vez na faculdade, eu tinha tido um sonho com uma colega da faculdade. E, nossa, eu senti que eu precisava falar com ela, trazer algo daquele sonho que eu tinha tido. Isso, eu tinha 17 anos, eu era adolescente. E com isso tudo muito mal trabalhado, né? E eu lembro que olha, desculpa, né, tal. E aí contei, resumindo, a pessoa lá no fundo da sala chorando, porque fazia muito sentido o que eu tava falando pra ela, só que eu me sentindo péssima. Porque, não, eu tô incomodando, mas porque eu internalizei isso. Tô exagerando, tô indo muito fundo, acho que a pessoa não quer isso, né? Tô incomodando. Então, muitas de nós a gente cresce assim, sentindo que a gente não pode ocupar o nosso espaço. O seu sol é o seu espaço individual. Você precisa ocupá-lo. Você precisa vir com a tua presença, é quem você é. Sabe? Claro que a gente precisa melhorar, lapidar cada dia. Tudo bem, vou fazer isso. Mas ter um amor próprio, óbvio que a gente vai aprender sempre.
É óbvio que daqui a um tempo eu vou olhar e falar, nossa, tem outras formas, talvez, de trabalhar assim, assim, assado, tudo bem. Mas eu já honro quem eu sou hoje, né? Eu não preciso ficar nesse medo, né, de ocupar o meu espaço. São aprendizados e coisas que a gente capta que a gente nem imagina. Às vezes é uma frase. Ah, é geniosa, é uma frase. E aí eu fiquei, né? Porque eu tenho uma natureza minha, um lado meu, assim, que eu sou mega observadora. Eu pego as coisas no ar, eu sinto, eu percebo, eu escuto, né? Até o meu nome, Samantha, significa um dos significados, aquela que ouve, né? Um dos significados. E eu tenho muito essa coisa do escutar. Então eu percebo, eu pego a entrelinha, eu sinto a vibração daquilo ali, isso é uma coisa minha. Só que isso mal trabalhado, né, sem uma orientação adequada, fez com que eu ficasse muito com essa coisa. Ai, acho que eu sou uma pessoa difícil, tal, né? Não. E se alguém não curte tanto, tudo bem, procura outra pessoa. A gente não precisa querer ser unanimidade, não, né? Até isso é uma arrogância. Todo mundo... Não, tem pessoa que não vai se identificar. E pode ir, tá tudo bem. O mundo é diversidade, é livre. Liberdade. Tô reparando isso com a minha mini tornado de fogo. Ver-nos pleno olhar de uma criança é tão bom. Ver-nos pelo olhar de uma criança é tão bom. Li errado. Ficar se exigindo o dia todo. Aí chega seu filho e pede seu colo, seu abraço. Exatamente. Melhor valorização de sempre. E essa lua nova vai ser intensa então. Eu ascendente em virgem, filho e marido com lua em virgem. Aproveitem, Andréia. Aproveitem. Pra vocês é portal. Como assim portal? De transformação, né? Portal que eu falo é no sentido assim de, nossa, se eu aproveitar isso aqui muito bem, semear muito bem esse momento, eu vou estar feliz. O resultado vem, tá? Então, trânsitos astrológicos estão sempre nos mostrando esses ciclos, né? Então aproveitem. Não é, vai ser pesado, não. Aproveita para preparação, né? Para que vocês possam receber o que de melhor a vida vai trazer de colheitas, tá bom? A Marta, é isso mesmo. E, gente, assim, as pessoas têm uma certa ilusão, sabe? De achar que o mapa é que determina, porque esse ascendente é o melhor, é aquele outro lá, é aquilo, aquela lua é melhor que essa. E na verdade não. Cada pessoa, ela tem a sua essência, cada pessoa do jeitinho que ela é. Às vezes é uma pessoa... Esses dias mesmo eu recebi um comentário num post meu. Minha filha é canceriana, só é um câncer, mas ela tem Marte em Áries. Como é que fica isso, né? Que o câncer é mais assim, e o Marte em Áries, quer ir, né? E aí eu tava conversando com ela disso. Porque se você for entender a natureza dos planetas, a Marte é o que vai buscar o que você quer. Só que o Marte tá a serviço do Sol. Ou seja... na vida dela vai ser super importante dessa criança ter essa confiança, essa iniciativa para buscar o que ela deseja, mas é a segurança emocional que vai ser o combustível. Quanto mais essa criança se sentir emocionalmente inteira, dona de si, consciente, por isso que no começo aqui dessa aula eu falei, primeira coisa, lança a luz, nomeia, o que é? O que eu tô fazendo com vocês? Puxando pra consciência. Tira do inconsciente, tira do recalque, tira da incerteza, traz pra luz, traz pra gente identificar, vamos entender. Né? Então, quando essa criança de Sol é o que traz a consciência, não é isso? Sol em Câncer é iluminar as emoções, iluminar as bases emocionais, as raízes, a segurança. Quando ela está alinhada com isso, ela vai, que aí a confiança dela vai, que é o Marte em Áries. Agora, quando ela perceber, tô meio paradinha, tô com medo da vida. Imagina essa criança na vida adulta, tem uma questão profissional e ela tá com medo de se lançar. Pode ir lá nas raízes, que é algo emocional. Alguma coisa que está inconsciente, algum medo, alguma questão secundária que talvez ela não percebeu. Será que... Olha só um exemplo. Será que se eu chegar nesse cargo aqui maior, que as pessoas... Será que eu vou ser julgada? Pode ser uma questão emocional que faz ela se auto-sabotar. Será que as pessoas... eu vou deixar de pertencer? Eu gosto tanto desses meus amigos aqui desse setor... Né, o câncer, né, família, e aí eu não quero avançar porque eu tô com essa crença de que eu vou perder. E aí como que a gente trabalha isso? Você questionando, olhando, peraí, eu não vou perder ninguém, tá todo mundo aqui, todo mundo é do mesmo time, eu só vou mudar de setor, imagina, né? E aí, vamos lá, vamos pra frente, e aí o Marte em Áries dela vai que vai, não é assim? Vai coincidir com o início do ano escolar da Diana em nova rotina. Rotina, virgem, tô captando. Exatamente, André, olha aí. Exatamente. Gente, então é isso. Aquilo que você não se incomoda no mapa da sua criança, aquilo que te incomoda de alguma forma, seja por medo de como que você vai lidar com isso, ou seja por incômodo, por não gostar mesmo. Vamos ser sincera. Talvez, e eu já recebi muito esse feedback de algumas mães,
meu filho nasceu com a lua tal, mas eu queria tanto que fosse aquela outra lua. Tá tudo bem, sabe? Não tem problema, né? A gente tem que acolher umas às outras, tá tudo bem. Nomeia isso. Identifica. Ok, identifiquei, nomeei. É isso aqui que me incomoda. É que, por exemplo, o filho tem muito ar no mapa e eu tenho receio de que vai ser muito questionador. Por exemplo, eu dei vários exemplos. Então esse é o primeiro passo. Segundo, questiona. Puxa o seu lado mãe da era de aquário, que é a mãe que questiona o status quo, que é a mãe que enxerga múltiplas possibilidades, né? Que ela exerce essa inteligência. A gente tá aqui pra trabalhar a nossa inteligência também. Fala, peraí, mas imagina, todo canceriano tem problema emocional. Será? Nossa, é uma generalização absurda, né? Imagina só. Será mesmo? Tantos bilhões de pessoas? Será que essa é a única possibilidade? Será que o universo é tão pobre assim que só tem uma possibilidade? Né? Abundância, riqueza não é só uma coisa material, é um estado de consciência, né? E aí você começa a entender isso. Terceiro passo, olha para sua história, como que isso foi vivenciado? É a questão emocional. Poxa, na minha infância eu não podia expressar. E agora o meu filho, ele abre o berreiro, né? Como falo. Poxa, chora e isso me incomoda. Mas às vezes esse incômodo é porque tá tocando lá, né? Lá nessas questões de como que você também foi acolhida. Então, talvez esse acolher da sua criança que hoje chora também é uma oportunidade que você tá se dando de acolher a sua própria criança nessa história também. Tá? O seu filho não vem pra você por acaso. Às vezes você é aquela mãe mega prática, mega... elemento terra. E aí vem uma criança mega emocional, né, com o lado água destacado, mas ela tá te dando uma chance, tá te dando uma oportunidade bem legal também de você olhar para esse lado, né? Ou talvez é uma criança super elemento fogo, agitada, aquela coisa toda, faz, não pensa tanto, vai fazendo, e você tem um monte de ar. E aí você se tornou aquela pessoa que você pensa o tempo inteiro, pensa e nunca faz. Fica 10 anos pra decidir se vai começar aquele projeto. E pensa, e nunca se dá a oportunidade, porque aí você tá aqui na mente, no looping da mente, na mente. Aí vem a tua criança, todo elemento fogo, toda trabalhada no fogo, que ela vai lá e faz, ela tá no instinto, ela faz, ela tá te puxando de alguma forma. Pra quê? Pra vocês equilibrarem. Claro que é uma troca, você também vai trazer o seu referencial pra ela, isso é óbvio. Ou o contrário, né? Quem sabe você é a pessoa do fogo e faz e depois se arrepende porque isso está um pouco desorganizado aí, talvez você ainda não trabalhou isso na sua jornada. E aí vem a sua criança toda ponderada, né, toda plácida, né, com um stellium. O que é um stellium? 3 ou mais planetas ali em Libra. Daquela criança. E aí de repente você tem um comportamento explosivo, a sua criança, ela não gosta. E aí você começa a perceber que criança nenhuma vai gostar, mas a criança de Libra mais ainda. Aquilo vai incomodar, né? Porque aí você começa a perceber que essa criança ela quer assim um equilíbrio, uma diplomacia, e aí começa a te chamar para esse lado também. É uma troca, sabe? E aí você olha para sua história também em tudo isso. E assim você começa a olhar com outros olhos. O mapa da sua criança não vai mudar. Ele é o que é, não tem como voltar para a barriga da mãe. Ai, nasceu, né? Ai, deixa eu ver o mapa. Ih, não gostei. Volta. Não existe isso, não tem como. Nasceu, é isso, é o mapa que veio. E aí você vai ficar se queixando de quem você é a vida inteira, né? De quem a sua criança é? Não é isso. A gente tá aqui para exercer uma consciência. E assim, esse incômodo que você tem com o mapa da sua criança também revela algo de você. Isso que te preocupa, seja num sentido de medo, de preocupação, ou até de incômodo mesmo, ou de até um julgamento, quem sabe, né? E aí você vai identificar, mas isso também mostra que muito provavelmente, tá? São grandes, diria 99,9% de chances de você ter pouca aceitação sobre o seu mapa também. Pode investigar isso, que muito provavelmente você vai perceber. Talvez você, como eu, cresceu ouvindo alguma coisa negativa. De repente você é uma leonina. Aí a sua família ficava te zoando. Ai, olha lá, quer aparecer. Olha lá, é leonina, né? Sabe essas coisas? Ai, olha lá, o geminiano quer ficar conversando. Ah lá, uma traquinha, mas de uma forma pejorativa. Não de uma forma leve, de uma brincadeira gostosa. De uma forma pejorativa. Olha lá, pisciano, olha aí, não presta atenção em nada, tá no mundo da lua. Aí você já começou a internalizar. Ixi, isso aqui é ruim, hein? Isso aqui que eu sou é ruim. E aí, querendo ou não, é como um óculos, né? Eu tô aqui com esses óculos porque eu preciso pra corrigir a visão e tal. E da mesma forma, o seu mapa astral acaba sendo um óculos pra forma como você também olha pra sua criança, tá? Isso é uma realidade. Deixa eu ver. Eu terra, ela fogo. Eu sou ilustradora. Nem dá tempo de eu ter bloqueio de desenho. Ela pede pra desenhar algo e eu desenho.
né? Exatamente, né? Quer dizer, é elemento terra, vai fazendo ali devagarzinho, e ela já vai lá, não, vamos lá, bora lá. Quer dizer, né? Já libera a questão do bloqueio criativo, nada. Faz aí, mãe, né? Meio que isso. A Marta, muito fogo. E meu mais novo é um menino tão harmonioso, com Lua e Vênus em balança, né? Ah, portuguesa, né? Que lá aí vocês chamam balança, né? Que a gente chama Libra. Mas tudo a mesma coisa. Na casa 10, né? Ainda mais na casa 10 que tá exposto, né? Quer dizer, essa criança, ela é sensível à imagem que ela tá projetando pros outros. Ela não quer aparentar uma coisa assim desarmoniosa. Detesta conflito e adora coisas lindas. E a mãe toda no fogo. Fran, querida, bom dia! Quanto tempo? Que bom te ver aqui. A Rê, eu sou Áries, ascendente Sagitário, Lua em Câncer. Eita, é o fogo e a água. Meu filho virgem com ascendente Lua em Capricórnio. Ele veio pra botar ordem nas ideias da mãe que faz tudo no instinto. Que legal. E ao mesmo tempo ela vai pegando a disciplina no caos artístico da minha parte. Exatamente, né? Porque uma criança de elemento fogo vem com uma mãe toda no elemento terra, veio pra trocar, gente. Porque, peraí, né? A Andrea podia ser fogo, a criança fogo. Não podia ser tudo igual? Mas no caso delas, veio pra essa troca, né? É uma troca pra ambas terem. E, gente, não precisa forçar. O simples fato de você ter isso equilibrado na sua vida, você vai passando isso no natural, no dia a dia. É muito legal isso. Claro, vai ter momentos, né? Esse momento aqui pra ter uma troca, uma conversa, dependendo da idade da sua criança, claro. Né? Mas não precisa. Às vezes a gente fica muito naquela de achar que tem que dar um monte de sermãozinhos e tal. E não. O aprendizado é principalmente o nosso exemplo, né? A forma como a gente lida com as incertezas da vida, né? Como que a gente lida quando algo desagrada? O maior referencial emocional para uma criança, por exemplo, é quando ela tá num ambiente que as pessoas são sinceras sobre as suas emoções, mas lidam com essas emoções, sabe? Estão lidando, estão trabalhando de forma equilibrada, né? Isso é muito legal. A minha vem liberar tudo que tenho preso aqui, conecta muito com a minha criança interior, que desejava liberdade. A Diana, eu Capricórnio, ascendente em Gêmeos, Lua em Peixes, meu filho bem pisciano, né? Que legal, porque daí você com a sua Lua em Peixes, eu também tenho Lua em Peixes, viu, Diana? E a minha filha, Kailinha, ela tem um estélio em Peixes. Ama música, ama, desde a barriga. A brincadeira que ela mais gosta, ela tem aqueles pianinhos que faz barulhinho que a avó dela deu. Ela sabe exatamente qual música que ela quer, né? Porque ela tem o ascendente em Áries também, sabe o que quer. Sol da casa 1. Então, ela vai lá bem na tecla e toca ali. O instrumento aqui que a gente gosta de tocar perto dela, que é o kailane, que parece uma harpona, assim, aí você vai batendo, ela gosta. Ama música, e eu tenho Lua em Peixes também. Então, a gente tem muito essa coisa, né? De música. O Giovanni gosta também, então a gente aproveita bastante esse lado. Eu sou elemento água, meu filho terra. O que acha? A água e a terra, quando estão em equilíbrio, né, Fran, se torna um solo frutífero, né? Isso é muito importante. A terra pode ajudar a água a ter mais estabilidade. Então, por exemplo, uma mãe de água que uma criança de terra, nasce uma criança de terra, essa criança pode vir para contribuir muito. Para quê? Para você ter mais estabilidade emocional, né? Para você ter mais esse chão, porque a água precisa disso. E você pode ajudá-lo. É claro, tem que olhar o mapa como um todo, tá? Não tô aqui olhando o mapa, mas você também pode ser uma contribuição no caminho dele, né, para olhar para essas profundezas, que às vezes o pessoal, quando tem muita terra e não trabalha mais nada, só fica com essa terra, né, firme, aquela coisa, perde um pouco o contato, né, consigo, com as suas emoções, né, fica com um lado emocional meio fechado. Depende, já vi isso muito em atendimentos de pessoas que cresceram sem esse referencial, tá bom? É uma possibilidade. Então, até inclusive, Fran, o fato de você estar aqui nessa aula, eu trabalho aqui para falar da astrologia infantil, dos mapas das crianças. Quer dizer, querendo ou não, você estar aqui é uma contribuição do seu filho, né? Talvez você não fosse mãe, não sei se você estaria aqui, talvez você estaria em outro perfil de astrologia, não nesse. Então, querendo ou não, acaba sendo uma contribuição, e essa aula aqui colabora para o seu pezinho no chão, né? A gente que tem água em destaque no mapa, a gente precisa bastante desse lado. Você falou sobre coisas negativas. Sou Sol em Gêmeos e minha filha também. Já me peguei muitas vezes repetindo o que eu ouvia de maneira negativa. Para de encher o saco das pessoas. Ela fala com todo mundo. Nossa, que exemplo. Maeli, eu acho que é o seu nome. Desculpa se eu tiver pronunciado errado. Não sei se é Maeli ou Maeli. Eu imagino que seja Maeli. Maeli, depois, não sei se você viu. Eu fiz um post hoje sobre a criança de Gêmeos. Olha lá, tá? Exatamente. E, gente, eu conheci... As pessoas acham assim, não...
ela é geminiana, então ela é comunicativa. Ixi, o que eu conheci de geminiano que morre de medo de falar, morre de medo de falar errado, de expressar uma coisa e tá incomodando. Vi muito, 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 muito. Sabe por quê? Justamente por isso. Claro que não é uma regra, mas é uma possibilidade e eu já vi muito, tá? Às vezes a pessoa ela tem um monte de coisa que ela quer comunicar. Ela gostaria de se abrir mais, mas ela tem dentro dela aquela voz de, como que foi? Para de encher o saco das pessoas. Quer dizer, você tá incomodando. Você tá enchendo o saco das pessoas, né? E aí a pessoa cresce com esse sentimento. E a criança de Gêmeos, ela é, assim, genial, né? A cabeça dela, né, assim, é cheia de ideias. Elas são muito criativas, elas encontram soluções diferentes. Tem esse dinamismo, a resposta na ponta da língua muitas vezes, e aí o adulto olha e fala, o que é isso, menino? Né? Aquela coisa toda. Claro que a gente pode ensinar habilidades sociais, respeito, óbvio, contextos, adequação, isso é natural, mas não desse jeito, né? Fica quieto. Você é chata, hein? O que eu já vi histórias de pessoas adultas, na fase adulta, que na infância de gêmeos em destaque, ou casa 3 em destaque, ou um Mercúrio, que é o regente de gêmeos, Mercúrio rege tanto gêmeos quanto virgem, o Mercúrio no ascendente, a pessoa vem pra comunicar, mas ela morre de medo, e quando ela comunica, depois ela fica se acusando. Não devia ter falado. Acho que eu exagerei. Acho que eu incomodei. Eu acho que hoje, sabe? Começa a se criticar. Mas porque ela ouviu, né? Ela internalizou isso, de que ela está incomodando, de que o que ela tem pra falar não é tão importante assim. E aí ela acaba até muitas vezes sabotando, muitas vezes a questão profissional. Às vezes essa pessoa de Gêmeos veio para desenvolver algo na parte profissional ligado a esse arquétipo de Gêmeos, seja na parte de comunicação, de criar soluções, invenções, né? Vocês são assim, né? Eu tenho um geminiano em casa, que é o Giovanni. A Kailinha, nossa filha, tem Mercúrio em Gêmeos. Quer dizer, você vai vendo isso, né? Eu tenho o Stellium na casa 3. Quer dizer, a comunicação, né? E Mercúrio também, no meu mapa bem destacado, aquela coisa toda. E aí, quando você aprende que o que você tem pra falar não é legal, que as pessoas não vão ouvir, que você tá incomodando, você acaba um pouco se podando, reprimindo, só que isso vai gerar uma consequência. Se você veste uma roupa muito apertada, se você usa tamanho G e você quer se adequar ao P, ao M, você pode até entrar, mas você vai ficar assim, né? Quem aí no final do dia, principalmente nós mulheres, né? Você tirou uma roupa e tava a marca da roupa, tava doendo, a circulação sanguínea e circulação de oxigênio, né? Quantas histórias aí no passado daqueles espartilhos e a mulher desmaiava. Por quê? Porque você se apertar numa coisa que não é você, só pra se encaixar, isso vai ter uma consequência. Não tem como. E eu na minha vida vivi isso, por exemplo. Uma lua numa casa 5, mega criativa, né? E eu ali fechada, todo dia fazendo a mesma coisa. Eu lembro que eu sentava, teve uma época numa repartição pública que eu trabalhava do lado de uma janela. Eu ficava assim, olhando a árvore lá fora, e eu ficava, juro pra vocês, eu pensava assim, nossa, aquela árvore é tão livre. Aquela árvore é mais livre que eu. Por que eu tô aqui? Eu não, sabe? Mas, poxa, tem que pagar meus boletos, ter a minha vida. E outra, a minha crença, né, do que era segurança. Imagina, eu vim de uma família de servidores públicos, pais servidores públicos, e tá tudo bem, muito bom, eu agradeço, eu sou grata. Mas que bom poder também criar outros caminhos, né? 2 irmãos meus são servidores públicos e eu também. Aí imagina, né? O que tudo aquilo representava pra mim. Só que eu tava me sentindo presa, vinha a consequência. Aí eu comecei a ficar doente, começou a ir pro físico, comecei a ficar emocionalmente doente. Só que veio pro físico também, né? Porque a gente se apertar para ser uma coisa, para dar conta de ser algo, vai trazer a consequência, né? E aí foram acontecendo uma série de situações que não tinha muita explicação, porque ao meu ver, poxa, mas eu tô numa vida estável, eu tô fazendo, por que eu tô assim? Não tinha meio que uma explicação. E eu com 20 e tantos anos, jovem, saúde, né? Aquela coisa toda, não tinha histórico de nada na família. E eu ali doente, umas alergias que não passavam, era umas enxaquecas, aí daqui a pouco uns problemas de estômago, começou a ter um monte de coisa, um monte. Eu lembro de uma vez que ia ter um recesso forense, já contei essa história algumas vezes, mas assim, eu acho importante falar. 20 dias de recesso, né? Então, eram 20 dias que eu ia ficar em casa e eu fiz um monte de planos. Nossa, eu vou estudar, vou ler esse livro, porque eu sempre gostei, né, de estudar, vou aproveitar, porque eu trabalhava o dia inteiro, né? Então, tinha pouco tempo. E aí, beleza, começou o recesso, o meu emocional, o meu inconsciente fez assim, ó, você vai ficar em casa? Então eu vou soltar tudo que tá apegando aqui, fez assim, ó, vá! Eu fiquei 20 dias desse recesso na cama, mal, não conseguia levantar, não queria escovar o dente, não queria comer, não queria fazer nada, não queria existir, sabe? Eu passei por isso. Então, esse trabalho que eu faço hoje não é do nada.
Eu sei o que muita gente passa, né? Eu sei o que muitas crianças, a depender da forma como elas crescerem, o olhar que elas tiverem dela, o que vai acontecer, eu sei. Porque é assim. Eu não contei da história da Roseira e da Gérbera agora há pouco? Chegou uma época que a gente já sabia que se regasse a Gérbera muito, ela ia morrer, ela ia murchar. Porque é a natureza daquela flor, é uma flor mais delicada, ela tem uma outra, só que em compensação, é delicada, mas em compensação ela é lindíssima. Ela parece uma flor de plástico, é linda. Mas a roseira tem os espinhos, né? E tem uma outra forma de ser. Naturezas diferentes, cada um tem a sua natureza. E quando a gente respeita a natureza de cada um e dá o solo que mais favorece, nossa, aquilo ali vai que vai. Chegou uma hora que aquela gérbera, né? Aquelas que eram algumas, tinham várias cores, a gente foi descobrindo formas, né? De fazer ela ficar muito bem, né? E foi muito legal, tá? Deixa eu ver. A Diana, isso, música. Diana, música é maravilhoso pra quem tem peixes em destaque. Música, arte, dança, em muitos sentidos. A Kailinha ama dançar, tá? Muito legal. A minha vida aí. Eu falo, mas depois minha vizinha fica. Não deveria... Minha vozinha fica. Não deveria ter falado, porque eu falei isso. Aí a gente fica naquela hipervigilância, né? De nossa, a gente não consegue se soltar e se deixar plena, né? E são dons. Imagina a comunicadora que você é. Talvez não precisa ser naquele estereótipo, por exemplo, eu estou aqui me comunicando. Pode ser no que você fizer, mas tem o toque, né, desse gênio seu, maravilhoso. A Diana também adora falar, mas tem condicionantes que batem certo com o mapa dela. Tem a casa 3 com Gêmeos e Vênus lá. Além de Mercúrio em Câncer na casa 4, né? Quer dizer, ela é comunicativa, mas com Mercúrio em Câncer na casa 4 é mais com quem ela se sente à vontade, né? Aquela sensação de familiaridade. Depois você olha lá no e-book, Andréia, lá na aula sobre Mercúrio, tem um e-book sobre Mercúrio nas casas, né? Nos signos, eu acho que eu ainda não disponibilizei, tá? Acho que ainda tá em construção. Mas fala bastante disso aí, do Mercúrio na casa 4. Ou seja, gosta muito de falar coisas que gosta, valoriza, sobretudo em ambientes familiares. Exatamente, já fez aí a... Então ela fala muito, mas pode ficar calada, porque também interioriza e racionaliza também. Perfeito, aquela lua em virgem. Perfeito, nossa, Andréia, perfeito. O meu filho mais velho também tem Vênus em Gêmeos na 3, mas tem Mercúrio também em Gêmeos. Está sempre a falar, adora ler e aprender. Que legal vocês trocando figurinha, gente. Questiona tudo que é cansativo, às vezes, para nós. Então, tinha a educadora dizendo que ou ela falava muito ou ficava bem calada, e eu compreendendo bem a minha leonina. É isso, né? Gente, então assim, quero convidar vocês para se inscreverem no evento gratuito e online As Mães da Era de Aquário. Vai ser um evento muito diferente, transformador. Vai ter um teste nesse evento para você perceber como tá a sua sintonia. Você tá com a sintonia mais na Era de Peixes, na Era de Aquário? Como que a gente pode lidar? O que vai vir de desafios para as próximas décadas. A gente tem aí o Plutão, né, que está entrando em Aquário, retrogradou, mas já vai voltar para o movimento direto em breve, vai ficar 20 anos. Tudo isso tem um porquê. Nesse evento eu vou trazer algo que eu recebi quando eu estava grávida da Kayla, informações que aí eu fui aprimorando, aprofundando, meditando. Fui recebendo na madrugada, por intuição, né? Eu tenho muito esse lado. O meu trabalho, ele tem uma parte, assim, muito forte na parte de estudo. Livro que eu leio, um monte de livro aqui do lado. Aquela coisa toda, do que eu me preparo, das minhas observações, mapas que eu vou estudando, vendo. Mas tem um lado também do que eu recebo da espiritualidade, da minha intuição. Isso o meu formato é esse. E eu recebi isso quando eu estava grávida. E só agora eu senti que era o momento de falar mais abertamente. Então, realmente, olha, não percam. Vai ter um teste, como eu disse. Você vai entender o que são essas eras, o que está mudando, como que a gente se adequa, o que vai acontecer com quem ficar assim, né, fora dessa sintonia, como que a gente pode observar tudo isso, recursos que as nossas crianças hoje estão precisando, porque elas são grandes protagonistas, né? Daqui a pouco o nosso tempo passou, né, gente? E elas vão ser grandes protagonistas disso tudo, só que tem um papel nosso também, e eu vou explicar tudo isso no evento, tá? Se inscrevam clicando no link da bio. Quem for assistir essa aula aqui pelo YouTube, vai ter o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Hoje à tarde, hoje é quarta ou quinta, gente?
Quarta, ó. É que a Kailinha tomou vacina, a gente ficou uns dias meio fora do ar. Eu fiquei meio assim. Hoje, que é quarta-feira, 15h30, hoje vai ter o podcast Mamãe Astróloga com a Devani. Vamos falar de maternidade atípica, tá? Vai ser bem interessante. Eu super convido vocês a estarem presentes hoje às 15h30. E é isso, gente. Até a próxima, então. Beijo pra vocês.